a importância de cuidar da organização do setor administrativo e financeiro do cartório. Olá! Saber como organizar o setor administrativo do cartório é condição essencial para manter a saúde financeira, evitar aqueles probleminhas de RH que geram descontentamento e prejudicam o clima do cartório entre as pessoas e até mesmo para mitigar passivos trabalhistas. É muito comum no ramo de cartórios que o titular, pela sua mente jurídica, não goste muito de planilhas, indicadores, essas questões de RH administrativas e para isso contrate alguém de sua absoluta confiança, com experiência financeira e assim transfira para essa pessoa toda a responsabilidade desse setor. Mas sem saber exatamente tudo que envolve essa área, você pode ter um déficit de aprendizagem importante, porque não sabe todas as suas responsabilidades. E além disso, um cartório é diferente de uma empresa. Eu preciso te dizer isso. Sempre falamos, cartório não é, mas funciona como uma empresa, só que sim, tem muitas nuances diferenciadas. Meu nome é Sabrina Gomes Regra e neste vídeo eu vou te falar um pouco sobre a rotina do departamento administrativo com o olhar para o financeiro e a importância de uma organização para que você possa ampliar sua visão sobre as tarefas, sair da rotina operacional e pensar no crescimento do cartório, no futuro, sobrar tempo para ter uma análise mais criteriosa e organizar bem as organizações desse setor. Dessa forma, você poderá ampliar a sua visão sobre as tarefas, ficar com mais segurança e confiança para poder conversar com o titular do cartório sobre essa área, para que ele tome melhores decisões, mas parar de apagar incêndios e, inclusive, olhar um pouco mais longe para poder definir e tomar decisões seguras para a parte financeira do cartório, o que é estratégico para o seu desenvolvimento pessoal e para este setor. No setor administrativo do cartório existem 3 grandes pilares, pensando metaforicamente, né? Existe o pilar das finanças, o pilar do RH, a relação com o departamento de pessoal, e algumas vezes, alguns cartórios ainda colocam todas as ações do sistema de qualidade nesse setor. Quando a gente olha para esse pilar das finanças, com foco em ampliar a visão, você pode ter vários ganhos. Primeiro, monitorar as receitas e as despesas de forma mais assertiva, direcionar a gestão para uma rota mais lucrativa, observar antecipadamente os possíveis desperdícios, planejar o futuro do cartório por meio de um planejamento orçamentário, assegurar que a gestão tributária seja precisa e correta, porque você consegue conversar melhor com o seu contador, controlar, analisar e agir com os recursos financeiros corretamente, visando reduzir despesas e aproveitar as oportunidades. Parar de correr atrás da máquina, parar de apagar incêndios, faz todo mundo crescer e se sentir bem no trabalho. E não tem por que você, no setor administrativo, não viver essa experiência. Primeira questão, lembre-se que as receitas a gente não consegue controlar, a gente não sabe que recurso vai entrar ali no balcão. Só que as despesas nós podemos analisar, controlar e tomar melhores decisões sobre elas. Então, quando a gente fala do setor financeiro no administrativo do cartório, a primeira questão é acompanhar diariamente as entradas e as saídas, para que você tenha condições de olhar o fluxo de caixa, preparar melhor o dinheiro para saber exatamente quanto você precisa para honrar os compromissos do mês e ao longo do tempo você poder pensar o ano, para identificar um padrão dessa movimentação das entradas e das saídas, um histórico para que você conheça a realidade das receitas, consiga perceber quando você está perdendo dinheiro, o que aconteceu com os clientes que não vieram este mês, identificar padrões da receita, do comportamento, além de mergulhar com um olhar muito mais criterioso sobre as despesas. Para isso, você precisa estar com uma rotina básica organizada, para poder conciliar o dinheiro, recolher o dinheiro do caixa, aquele que vem lá do balcão, contar, conciliar, colocar essas receitas em uma planilha de fluxo de caixa, com receitas e depois despesas, para poder entender qual é o valor que este cartório gera
quando a gente pensa em dias úteis, porque o cartório funciona por dias úteis e é essa média diária que você precisa conhecer no seu cartório para poder criar este plano, essa análise mais profunda. Além disso, classificar os custos e as receitas é muito importante. Agora você já sabe o que entra no cartório todos os meses, a média diária, você precisa olhar as despesas e classificá-las de forma correta. Lembrando que os cartórios são pessoa física, portanto, existem várias despesas que não podem ser aproveitadas como base de cálculo do Carnê-Leão e você precisa conhecer essas despesas para poder conversar com o seu contador. No curso de planejamento orçamentário que está no plano de gestão para cartórios, nós trazemos bem detalhadamente essas despesas, mas aqui no YouTube tem várias lives com tributaristas que podem te ajudar e criar uma base de conhecimento nesta área. E não com o olhar tributário, existem as despesas fixas, que são aquelas contas que a gente precisa pagar todos os meses e que tem dia certo para vencer e elas independem de quanto o cartório faturou no mês, como o aluguel, a folha de pagamento, os serviços que são fornecedores pagos mensalmente, como o sistema, por exemplo. Isso quer dizer que se em fevereiro o cartório fatura bem menos por causa do carnaval, e se os clientes ainda estão de férias e não vêm, não interessa, essas contas precisam ser honradas de qualquer forma. Por isso é muito importante que a gente conheça os meses em que a gente tem uma boa receita e os meses que a gente tem uma receita menor, para que a gente possa criar uma poupança, esse olhar de fluxo de caixa. Bem, agora que você já conhece um pouco da importância de parar de apagar incêndio dentro do cartório, para olhar com um olhar mais estratégico, o que vai te fazer trazer bons resultados no setor administrativo do cartório, e para você que é titular, agora com essa visão um pouco mais ampla, vai poder trabalhar com o seu administrativo para que ele se torne estratégico, para que ele comece a te trazer esses dados. Nós encerramos aqui a primeira parte e você retorna na parte 2 desse vídeo para poder entender um pouco mais sobre fluxo de caixa, capital de giro do cartório, aquela poupancinha para os meses que não são tão rentáveis e que você precisa fazer esse pé de meia para poder assegurar a boa saúde financeira do cartório. Te espero na parte 2 desse vídeo. Aproveita e curte a Cartório Flix nas redes sociais. Aproveita e curte e comenta esse vídeo, compartilha com quem mais precisa entender sobre a área administrativa e financeira do cartório e não deixe de dar uma olhada no curso Plano de Gestão para Cartórios que nós temos disponível para você que é gestor lá na Cartório Flix.